Falando em Bíblia, abre a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade à série e ao sermão. Domingo passado, nós, falando sobre as marcas de uma nova aliança, dissemos que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 13, ele deixa muito bem claro duas marcas dessa nova aliança, que é o amor fraternal entre os irmãos e o contentamento. Sobre o amor fraternal nós estudamos um pouco mais a miúde e hoje nós vamos falar sobre o contentamento. Mas abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, dos versos 1 até o 6. Nós vamos ler esses versículos para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim o texto das Escrituras: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Deus, por essa manhã e pela oportunidade que temos de estar aqui para te cultuar, Senhor. Como é bom poder cantar essas verdades e, de fato, dizer de coração que é para adorar o Teu nome que nós nascemos em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Seja cantando, seja oferecendo culto ao Senhor, lendo as Escrituras, no nosso trabalho, no ônibus, em qualquer lugar que nós estejamos, que de fato nós vivamos para a Sua adoração. E para que nós de fato consigamos compreender a profundidade disso, nós precisamos entender a Tua palavra, Senhor. E o que nós queremos lhe pedir agora é que o Senhor nos dê essa instrução. Que o Senhor fale ao nosso coração por misericórdia e graça. Nos edifique, Senhor, para que vivamos como adoradores santos do Senhor, satisfeitos na Tua graça e na Tua bondade. É em Cristo que oramos nessa manhã, pedindo a Tua iluminação, a direção do Teu Espírito Santo para o entendimento das Escrituras. Amém, Senhor. Como nós falamos, irmãos, esse é um sermão que nós começamos a semana passada, falando sobre as marcas de uma vida na nova aliança. Nós, antigamente, sem Cristo, nós vivíamos do nosso próprio modo de viver. Mas uma vez que nós fomos chegados a Cristo, através do sacrifício de Jesus, pela nova aliança que Ele mesmo estabeleceu e fez, e nos inseriu nessa aliança, nós precisamos ter um novo estilo de vida. Na verdade, quando alguém se converte, muito mais do que o lugar que ela se congregava, ela muda o seu interior. Aspectos externos vão mudar? Sim, e até é desejável que de fato mude muitos aspectos externos, mas principalmente aspectos internos, do coração. O Senhor quer que haja mudanças de dentro para fora. E o autor bíblico aqui, ele nos propõe duas mudanças que são marcas visíveis, perceptíveis de que alguém está inserido nessa nova aliança em Cristo Jesus. A primeira nós já vimos com profundidade, que é a prática do amor fraternal. Já falamos da importância da igreja se amar. E como nós fazemos isso? Aqui ele propôs de maneira bastante objetiva 3 maneiras pelas quais nós demonstramos amor uns para com os outros. A primeira dessas maneiras é a hospitalidade, lembra? Abrindo a nossa casa, compartilhando daquilo que temos, das nossas posses, oferecendo aquilo que temos para os irmãos, compartilhando da nossa mesa, compartilhando do nosso tempo, compartilhando de uma boa carona, ou seja, recebendo aqueles irmãos, oferecendo aos irmãos um apoio que nós podemos dar. E isso é muito importante, irmãos. Esse apoio é fundamental. Eu digo de passagem, isso demonstra amor. A segunda maneira que nós podemos demonstrar amor é pela solidariedade.
quando nós nos inserimos no sofrimento do outro, quando nós sentimos que a dor do outro é como se fosse a nossa própria dor. É aquilo que ele diz aqui no texto, que nós sintamos que os maus tratos que os irmãos sofrem ao redor da terra fossem maus tratos feitos a nós mesmos. É entrar na dor do outro, é se preocupar como o outro está, se ele está bem, se ele não está bem, é visitá-lo. Eu falo, se a hospitalidade é trazê-lo para dentro da sua casa, a solidariedade é entrar na casa dele, é visitá-lo, é sentir a sua dor, a sua angústia, é oferecer a ele. Se a hospitalidade é convidá-lo para participar do que você tem, a solidariedade é oferecer o que você tem para que o outro esteja bem. Falamos aqui de alguns exemplos muito práticos, né? Está sabendo que o irmão lá está passando uma necessidade, faz uma oferta para ele. Às vezes a gente imagina que toda oferta a Deus, ou que só é oferta a Deus, aquilo que se traz ao gasofilácio. Não, irmãos, Deus não está lá com um livrinho de contabilidade, anotando, isso aqui, tá, isso aqui é para mim. Ah, não, deu fora da igreja. Não pode, não, irmãos. Muitas vezes nós somos a mão de Deus quando a gente vai lá e faz uma oferta para o irmão. Está necessitado às vezes de comprar um remédio, às vezes está necessitado de comprar uma roupa, vai lá, faz uma oferta para o irmão, abençoa. Às vezes uma conta de água, uma conta de luz, ajuda, solidariedade, sinta a dor do outro. Eu lembro-me uma vez, há muito tempo atrás, não é aqui, é em outra igreja, quando chegou um casal, uma família à igreja, e eles necessitavam de tudo. Sabe? Eu não sei se você já teve essa experiência de, em algum momento da sua vida, necessitar de uma única coisa, tudo, né? Preciso de roupa? Preciso de dinheiro? Preciso de carona? Preciso pagar aluguel? Preciso, água também, preciso de tudo. Tudo que você imaginar que alguém possa necessitar, eu estou necessitado. E chegou à igreja uma família que precisava disso, e pela graça de Deus, Deus tocou no coração da igreja, a gente abençoou aquela família. Mas foi algo muito engraçado que aconteceu, porque ao final do culto, alguns irmãos, aquela família saiu, eles tinham três crianças, né? E bem na frente da igreja tinha um cachorro quente, irmão. Você estava no meio do culto, aquele cheiro de bacon frito vinha te buscar, assim, dentro da igreja, né? Tinha um irmão que estava assim, você fala, nossa, ele está pensando em Jesus, ele estava pensando no cachorro quente lá fora, né? E aquela família, eles não podiam ter esse privilégio, e a igreja ajudou, até que um dia depois do culto, acabou o culto, nós tivemos a satisfação de ver aquela família lá comendo um cachorro quente. Eu lembro que depois daquilo, uma pessoa veio me procurar, um outro dia da semana, falou, pastor, que coisa, como pode acontecer um negócio desse? A gente ajuda o irmão, e ele vai lá e gasta o dinheiro com cachorro quente, com as crianças. Eu falei, meu irmão, nós ajudamos é para isso mesmo, é para ele poder comer um cachorro quente com os filhos dele. Nós ajudamos para que ele possa ter alguns privilégios que nós temos. Nós ajudamos para que ele possa ter esse prazer. Na verdade, nós deveríamos estar felizes e satisfeitos, porque pela graça de Deus, Deus usou a vida da igreja para que aquele irmão pudesse sentar numa lanchonete com seus filhos e comer um cachorro quente. Porque você imagina qual era a dor, seria a dor no seu coração, se os seus filhos quisessem um cachorro quente e você não pudesse dar. Quem aqui já passou necessidade de ter filho pequeno e o filho fala, pai, eu quero isso, e não poder dar, sabe muito bem o que é isso. Sabe aquela lágrima que corre para dentro, tem umas lágrimas que correm para fora. Essa todo mundo vê, mas tem umas lágrimas que correm aqui para dentro, irmãos, que ela vai descendo aqui assim, ela vai tirando fôlego, ela vai doendo o estômago. Irmãos, que maravilha se a igreja puder abençoar os irmãos, para que eles possam ter momentos de prazer que nós podemos ter. Eu sou de um tempo que quando a gente saía com a juventude, tudo pobre, né, normal, né? Mas a gente já chegou, Coca 2 litros é coisa nova, viu gente? A gente já chegou a rachar a coquinha KS, 290 ml, em 5. Eu falava que nem mal fazia, porque ninguém bebe. Pode tomar aquilo ali, em 5. Pizza de 8 pedaços é para os fortes. Nós já rachamos pizza na quantidade de pedaços que fosse possível cortar ela. Cortar ela quadradinho, para tudo quanto é lado. E como é bom quando a gente pode fazer isso. Como é bom quando alguém proporciona para nós esses momentos
Como é bom que a igreja possa fazer isso. Solidariedade, entrar na dor do outro como se ela fosse sua, tentar, buscar em Deus sanar a dor do outro com a mesma intensidade que você gostaria que sanasse a sua. Demonstramos amor assim. Pureza, a pureza do casamento, tendo um bom casamento como testemunho, uma vida santa, andando na presença do Senhor, de maneira que o mundo veja em nós essa pureza que demonstra o amor. Diga-se de passagem, o amor conjugal é uma demonstração profunda do amor de Deus. Diga-se de passagem ainda, é o único relacionamento entre duas pessoas que a Bíblia estipula que seja até que a morte os separe. Logo ali, até o fim dos nossos dias. Pureza. Então, o amor é fundamental, mas o texto também nos fala de um segundo aspecto, que é o contentamento. Se o amor é uma das marcas de uma vida da nova aliança, o contentamento também o é. Estar satisfeito em Cristo. Cantamos aqui o tempo todo, você já percebeu que nós iríamos falar sobre contentamento pelas canções. Falamos da alegria que é viver feliz sem importar qual a situação, honrado, humilhado, de maneira que eu vivo calmo, sereno, tranquilo, com descanso, e tenho satisfação em ter a Cristo. Olha o que o texto nos diz, versículos 5 e 6, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se o amor é a primeira marca fundamental de alguém que está na nova aliança, a outra marca que o autor aos Hebreus nos apresenta é uma vida de contentamento. E o que é contentamento? Já parou para pensar? O que é contentamento? Contentamento é o reconhecimento de que nós estamos supridos por Deus em todas as nossas necessidades, ainda que nós não tenhamos as coisas que nós desejamos. E há uma diferença muito grande entre desejo e necessidade. A Bíblia estabelece, tanto no Antigo Testamento e depois repetido pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, que nós temos duas necessidades apenas, que é a necessidade de alimentação, provisão e de proteção, cobertura. Paulo, no Antigo Testamento, diz, tendo o que comer e o que vestir. Você comeu? Você tem o que comer hoje? Eu não vou nem perguntar se você está vestido, que dá para ver, está todo mundo muito bem vestido, por sinal. Então você não precisa de mais nada. Sabia disso? Necessidade você não tem mais nenhuma. Estão todas supridas. Naquilo que tange ao material, estamos supridos. O problema é que muitas vezes nós não nos satisfazemos com as necessidades que nós temos. A falta de contentamento é um problema compartilhado também pela igreja. Diga-se de passagem, hoje, muitas vezes, as próprias igrejas estão gerando nos irmãos um descontentamento. Eu já vi pastor pregando assim, é isso que você tem? Ah, não aceite isso que você tem, mas como? Foi Deus que deu. Não esteja satisfeito com isso. Você tem que abrir mão do bom para... Já ouviu esse negócio? Você tem que abrir mão do bom para ganhar o ótimo. Você tem que abrir mão do normal para ganhar o anormal. Você tem que abrir mão dos seus pecados para ganhar satisfação em Cristo Jesus. É isso que a gente precisa. O grande problema é que muitas vezes a própria igreja, por se afastar daquilo que a Bíblia nos diz, tem apregoado uma vida de descontentamento constante, onde as pessoas precisam, e aí a gente tem que tomar cuidado com esses coaches em nome da igreja, porque eles dizem que as pessoas precisam ter coisas para que elas sejam alguém. Há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, eu li um livrinho do reverendo Caio Fábio de Araújo, cujo título era Crise de Ser e de Ter. Muitas vezes nós construímos a nossa identidade nas coisas que nós temos, ao passo que nós deveríamos construí-la em quem nós somos,
em quem nós somos em Cristo. É isso que dá satisfação. Assim os cristãos são chamados a demonstrar uma vida de contentamento em Deus. Isso é testemunho, sabia disso? Sabia que é testemunho? Você está contente com o Senhor? É um ótimo testemunho. Isso, o contentamento é uma pública confissão de fé. Sabe quando você abre o seu guarda-roupa? E aqui veja bem, eu não estou querendo demonizar os desejos, não é isso? Nem torná-los pecaminosos. Mas eu preciso dizer para você que eles podem ser pecaminosos. Você está entendendo? Nem todo desejo é pecaminoso, mas ele pode se tornar pecaminoso. Não é pecado você querer uma roupa nova, uma calça, um sapato, uma televisão, qualquer coisa. Não é pecado você querer. É pecado quando você, em nome de querer estas coisas, deixa de perceber o quanto Deus já te abençoou. Sabe quando você abre o seu guarda-roupa e olha suas roupas lá e fala assim: muito obrigado, Senhor. Porque se eu for usar uma por dia, talvez eu passe aí. Algumas pessoas vão passar quase um ano sem repetir roupa. Sapato, então, tem gente que parece uma centopeia, né? Passa aí o tempo todo. Pastor, eu não posso comprar algo novo? Pode, irmãos. Não tem nada contra isso, não. O problema é que muitas vezes, em nome de uma insatisfação do coração, a gente perde a oportunidade de abençoar pessoas, por exemplo. Isso que eu vou dizer para você não é bíblico, é uma experiência particular do Alessandro. Tá? Então não tem nenhum versículo na Bíblia que diz para você fazer isso. É uma métrica que eu orei e pedi para que o Senhor me desse na minha vida. Entendido? Você pode copiar se quiser, mas não com peso de lei ou de Bíblia. Na minha casa, na minha casa não, comigo, né? Com as outras lá é difícil negociar isso aí, mas então por isso que eu falo, é meu, né? Se eu ganho uma camisa tem que sair. Entrou um sapato, algum sapato tem que ir embora. Entrou uma calça, outra calça tem que ir embora. Por quê? Porque eu abro o meu guarda-roupa lá hoje e eu tenho roupa para vestir vários dias. Então, se eu ganhar uma a mais, não é para eu ter um dia a mais, eu posso desfazer de outro. E eu vou te dizer que é um exercício difícil desfazer dos outros, viu? Tem roupa que a gente se afeiçoa a ela lá, né? Tem roupa que a gente olha assim, parece que ela é da família. Já, a gente fala, nossa, não dá para sair assim. Mas é um exercício. E eu confesso para vocês que tem sido um exercício abençoado na minha vida. Porque nunca tem faltado nada. Nunca. E como é bom você doar alguma coisa que é nova para alguém. Também a gente tem a mania de doar aquele sapato que o cara sai andando, a sola vai ficando para trás, sabe? Aquele que você não usa 25 anos, dá para o irmão vir no culto, ele não chega no culto com o sapato. Fica no meio do caminho. Como é bom você poder doar algo novo. Porque se você está doando algo novo, é porque você tem algo novo lá em sua casa. Sabe aquela continha boa, né? Aquela lição que a gente dá para os filhos quando manda lavar a louça. Ah, mas vou lavar a louça. Está lavando a louça porque teve comida para comer. Por isso que sujou a louça. Irmãos, o contentamento é uma pública confissão de fé. É confessar que Cristo nos deu toda a provisão no céu. E como nós fazemos isso? Aqui o autor nos dá 3 dicas também, assim como com o amor. Ele nos dá 3 dicas de como nós vivemos uma vida de contentamento. Sem avareza, satisfeitos em Deus e com confiança no Senhor. Primeiro aspecto que ele diz o quê? Que a vida de vocês seja isenta de avareza, pão durice. Em outras partes do dialeto brasileiro, muquirana, mão de vaca, apegado ao dinheiro. Podemos dizer sem sombra de dúvida que a avareza é fruto de uma vida materialista que trocou a divindade a qual serve. O avarento deixa de servir a Deus e começa a servir às posses, ao dinheiro. A ideia de avareza na Bíblia está totalmente ligada ao amor ao dinheiro. E perceba que a Bíblia não condena o dinheiro. O que a Bíblia condena?
O amor, o apego ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, diz que esse amor, quando nós colocamos o coração nas posses, no dinheiro, no status que o dinheiro pode dar, ou mesmo no acumular desse dinheiro, diz que isso é a raiz de todos os males. O dinheiro é mau? Não, irmãos. Na verdade, o dinheiro não tem valor moral. O dinheiro é uma moeda de troca. Ele está dizendo, você pega uma nota de 100 reais, imagina que você estivesse dizendo assim, isso aqui são 100 dinheiros. Para comprar isso aqui eu preciso de tantos dinheiros. Para que você não ande com aquela quantidade toda de dinheiros, eles fizeram uma nota que representa, que hoje ninguém mais usa isso, né? Hoje o dinheiro está no cartão, né? É tudo virtual. Você acredita que tem, o outro acredita que você está passando, mas ninguém viu nada. Eu não estou isso aí? A gente só acredita que foi verdade quando chega a fatura no final do mês. Ele fala, é verdade. Porque até lá a gente não vê essa troca. É importante notar, irmãos, que o crente precisa desvencilhar-se do amor ao dinheiro. E veja, não é desvencilhar-se do próprio dinheiro. Não é o dinheiro que deve ser evitado, mas colocar o coração nele. A Bíblia diz que a gente precisa tomar cuidado com o desejo de ficar rico. Porque muita gente, no desejo de ficar rico, abandona valores espirituais. Por isso que o autor diz aqui, a vida de vocês seja sem avareza, sem amor ao dinheiro, sem apego ao metal, sem apego àquilo que é físico, às coisas terrenas. E aqui nós poderíamos ampliar a ideia de dinheiro. Nós poderíamos ampliar a ideia de dinheiro a carro, casa, TV, roupa, lugares, status quo. Porque o amor a estas coisas que são ligadas ao materialismo faz com que o nosso coração deixe de servir ao Senhor. Então, como nós mostramos contentamento em Deus? Primeiro, desapegados ao dinheiro. Como é que eu sei, pastor, que eu estou desapegado ao dinheiro? Primeiro, pela maneira como você trabalha para adquiri-lo. Segundo, pela forma como você lida com ele, com o seu dinheiro. E veja bem, irmãos, não ter amor ao dinheiro não significa esbanjá-lo, jogá-lo fora. Tá? O presbítero Rinaldo fala constantemente. Nós tivemos o pastor Rafael aqui nos ensinando a lidar com o dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus quando nós sabemos administrá-lo. Através do dinheiro nós abençoamos outras pessoas. Através do dinheiro, tudo que foi construído aqui foi por causa de dinheiro. Se tem gente assistindo em casa, é dinheiro. Então o problema não é isso. Não, pastor, depois do sermão de hoje eu vou pegar meu dinheiro e jogar tudo fora. Não faça isso. Use com sabedoria para a glória do Senhor. Outra coisa, não está condenando a riqueza. Deus não é contra os ricos. Aquele texto diz que dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. A gente precisa ler o versículo posterior. Diz que aquilo que é difícil para os homens, não é difícil para Deus. O que Jesus está falando ali é que aquele jovem rico tinha colocado o coração dele aonde? Na sua riqueza. Porque quando Jesus falou, vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e me segue, ele se entristeceu. Porque ele tinha muita coisa, ele tinha muitas posses. O coração dele não estava em servir a Jesus, mas em estar agarrado nas suas posses. A ideia daquele texto é mais ou menos como uma lavagem de dinheiro gospel. Então, eu quero continuar do jeito que eu sou, mas daí com Jesus fica mais fácil, né? Então, estou andando ali de boa, não preciso desapegar de nada, e agora consigo uma aura ali cristã. Então, irmãos, nós precisamos desapegar a nossa vida do dinheiro. E Deus nos dá algumas lições muito grandes com respeito a isso. E é interessante como o amor ao dinheiro não tem a ver com quantidade de dinheiro. Tem gente que tem muito pouco e é grudado no que tem. Tem gente que é muito e não está com o coração ali. Deus derramou para ele, ele distribui. A gente precisa entender que o enriquecer é de Deus. É Deus que põe a mão. Não é isso que o texto nos diz lá em o rei Davi falando na sua oração, livro das crônicas, é o Senhor que faz enriquecer. Então nós não podemos colocar o coração nisso, seja muito ou seja pouco. A vida nossa deve ser sem avareza.
avareza. Isso significa contentamento. Qual a segunda maneira de demonstrar o contentamento? Satisfeito em Deus, irmãos. O que nós cantamos aqui? Satisfação é ter a Cristo. O problema é que muitas vezes nós estamos satisfeitos em Deus. O pecado da cobiça é o oposto do contentamento. É um desejo excessivo, apaixonado pela riqueza desse mundo, unido à inveja daqueles que têm aquilo que a gente não tem. É por isso que o texto diz: contente-se com as coisas que você tem, com aquilo que Deus te deu. Fique contente com aquilo, esteja satisfeito com aquilo. O que significa isso? Significa que se Deus resolver não te dar mais nada, imagina o que você tem, imagina as coisas que você tem. Imagina aí o seu guarda-roupa. Exemplos práticos, né? Imagina que Deus resolva agora não te dar mais nem uma blusinha, nem da banca da promoção da Renner, nenhuma. Olha para a sua garagem, seu carro, seus carros. Imagine que Deus resolva que até o fim dos seus dias você vai fazendo a manutenção naquele carrinho, não vai trocar. Isso vai te tirar a paz? Isso vai fazer com que você fique triste? Se você não trocar de carro no final do ano, você vai ficar chateado? Se você não fizer aquela viagem? Perceba, satisfação em Deus é quando nós olhamos para todas as coisas que nós temos e nós sabemos que aquilo que Deus nos deu é o bastante, nós não precisamos de mais nada. E que se nós não tivermos algo, nós não vamos nos entristecer com Deus, não vamos fazer biquinho, não vamos deixar de vir no culto, não vamos deixar de servir ao Senhor, porque nós estamos contentes. Paulo diz isso, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava contente quando ele tinha todas as suas posses, e ele era um alto funcionário do Império Romano, cidadão reconhecido, mas Paulo estava igualmente contente na cadeia, com carestia de tudo, contentamento, porque ele sabia que era Cristo quem o sustentava. Irmãos, tendo tesouros garantidos no céu, nós deveríamos estar contentes com qualquer coisa que a gente venha adquirir aqui, porque toda e qualquer coisa que nós tivermos aqui vai ficar aqui mesmo. Quando o Senhor voltar, ninguém vai subir de carro. Tem uns carros, inclusive, que nem sobe, nem nas rampas daqui, quanto mais para o céu. Quando o Senhor voltar, tudo que nós temos vai ficar, não tem valor algum. O nosso guarda-roupa será mudado, seremos vestidos de branco, branco lavado pelo sangue de Cristo, perdoados dos nossos pecados. As coisas que nós damos valor aqui não têm valor no céu. Quando eu leio aquele texto falando que o céu tem ruas de ouro, a minha ideia não é do negócio chique, de verdade. A minha ideia de ruas de ouro no céu, tá? E depois eu posso até explorar mais esse texto futuramente para a gente pensar mais acerca disso, mas na minha primeira leitura e todas as vezes que eu olhei para esse texto, falando desse céu com ruas de ouro, no meu coração a primeira coisa que o Senhor acendeu, as coisas que nós damos valor aqui no céu, a gente vai andar por cima, vai estar nem aí. A ideia não é necessariamente de riqueza, de deslumbre, de luxo, mas é do valor naquilo que tem valor, porque o céu só é céu porque Cristo está lá, porque Deus está lá. A nossa satisfação não é pisar na rua de ouro, é saber que estamos lá com Cristo e com Deus, satisfeitos em Deus. E terceira maneira de mostrar contentamento é com confiança no Senhor. Ninguém vai estar contente em Deus se não tiver confiança nele. Ninguém vai estar satisfeito em Deus se não confiar que Deus é o seu provedor. Olha o que diz o texto: um antídoto contra a cobiça e a avareza é a confiança em Deus. O autor nos diz o seguinte: porque Deus mesmo disse, olha só, Deus disse, de maneira alguma eu deixarei você, nunca jamais o abandonarei. O Senhor não nos abandona. Lembra do Salmo 23?
ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo dentro do vale. O Senhor não nos abandona, de maneira que nas nossas maiores alegrias Deus está lá, e nos nossos piores infortúnios Deus está lá também. De maneira que quando você recebe aquela promoção do seu trabalho e um aumento do seu salário, Deus está lá. E no dia que você é mandado embora, Deus está lá também. De maneira que quando você olha a conta a conta bancária e está azul, Deus está lá. Mas quando ela está vermelha, Deus está lá também. De maneira que quando você tira aquele carrinho de mercado e enche o porta-mala do seu carro, às vezes tendo que colocar no banco do passageiro, e sai do mercado feliz, com um sorriso de orelha a orelha, Deus está lá. Mas quando você abre o armário da sua casa e poucas coisas podem ser vistas, Deus está lá também. Porque o Senhor mesmo diz: de maneira nenhuma eu deixarei você, jamais o abandonarei. Eu estou contigo em todos os momentos, até mesmo no vale da sombra e da morte. E isso é confiança. E se Deus está conosco, nós temos tudo que a gente precisa. Tudo. Estevão, primeiro mártir da era cristã, morreu apedrejado, inclusive debaixo da autorização e do testemunho e da aprovação do próprio apóstolo Paulo. Sabia disso? Às vezes na nossa mente fala: mas como é que pode? Estevão morreu apedrejado, homem crente. Mas a Bíblia diz que enquanto as pedras batiam em Estevão, ele olhava e via o quê? Os céus abertos. Deus estava lá. Deus está nas nossas festas e nos nossos lutos. Deus está conosco no nascimento e na morte. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa sozinhos na nossa tristeza. E por isso nós podemos ter contentamento. Deus está conosco quando somos honrados. Deus está conosco quando atos de injustiça são praticados contra nós. Aqui, o autor está fazendo uma citação direta de Josué, capítulo 1, versículo 5. Quando ele teria que substituir Moisés, suceder Moisés, e era uma tarefa difícil. E Deus diz para ele: pode ir, porque eu estou com você, jamais eu vou te abandonar. Irmãos, os cristãos devem buscar o seu conforto na presença e na provisão do próprio Deus, porque Ele não nos abandona e não falha. O salmista diz que os olhos do guarda de Israel nem pestanejam, nem pisca. Ele está atento sobre nós o tempo todo. De maneira que aqueles que são tentados pelo amor ao dinheiro e pelo descontentamento são identificados como aqueles que procuram segurança em qualquer lugar que não em Deus. Você entende o problema do amor ao dinheiro? É você acreditar que quem te dá segurança é sua conta bancária. E não é. Nosso dinheiro não aumenta um dia na nossa vida. Não, pastor, mas ele paga uma UTI, ele paga um hospital, ele paga um avião melhor. Tudo bem, mas no dia que você for morrer, vai morrer. Com dinheiro ou sem dinheiro. Ou os ricos não morrem. Steve Jobs, está vivo ou não? E aqui nada em demérito a ele, mas os ricos também morrem. No dia em que chegar o número do tempo contado para nós, Salmo 139, aquele que Deus escreveu que a gente não sabe, ainda bem que a gente não sabe, senão a gente morreria por antecipação. No dia que chegar o número exato da contagem do tempo que Deus tem para nós, a gente vai. Você pode estar gozando de saúde perfeita, você pode estar no leito de UTI, você pode ter todo o dinheiro do mundo ou morando debaixo de uma ponte. Ninguém pode acrescentar um palmo, ninguém pode dar um passo a mais, ninguém
enche o pulmão uma vez mais, depois do que o Senhor falou. Aqui deu. Segurança é isso, não é apavoramento, não, isso é segurança. É saber que Deus está conosco. O Senhor nos exorta a não acumularmos tesouros na terra, não servimos dois senhores, mas depositarmos o nosso tesouro nas mãos do Senhor. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo que esse é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha vida, a minha salvação está nas suas mãos. Por fim, o autor nos chama a confiança, fundamentados no Salmo 118, versículo 6, que diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém me pode fazer? O autor, irmãos, afirma a fidelidade do Senhor em todas as circunstâncias, e desse modo, ele argumenta que não existe lugar para o medo no nosso coração, que o homem não pode fazer mal nenhum a nós. Uma das marcas da nova aliança é o contentamento. Você tem estado contente em Cristo? Está satisfeito? A gente poderia cantar de novo, satisfação, e você dizer em alto e bom som, do fundo do seu coração: sim, paz real, sim, gozo na aflição. O segredo é Cristo, aqui, no coração. Será que essa marca da nova aliança tem sido perceptível na nossa vida? Como nós temos vivenciado o contentamento? Isso só é possível sem amor e apego ao dinheiro ou a qualquer coisa material, viu, irmãos? Lembra que eu ampliei a ideia de dinheiro: status quo, diploma, faculdade, qualquer coisa. E uma vida plena de confiança no Senhor. A vida cristã traz consigo algumas marcas que nos distinguem, de forma que o mundo possa perceber Cristo em nós. Aqui nós vimos duas dessas marcas. Semana passada falamos sobre o amor e hoje falamos sobre o contentamento. Diante disso, eu quero convidar os irmãos a que a gente pense em algumas aplicações para a gente colocar isso em prática na nossa vida. Com respeito ao amor, a gente precisa entender que a igreja é uma comunidade familiar, composta por pessoas que foram compradas por Cristo, que estão ligadas por um laço de sangue, o sangue de Jesus. Nós devemos amar-nos, irmãos, uns aos outros, como irmãos verdadeiros. Precisa amar seu irmão, se preocupar com ele. Você viu que o irmão está triste na igreja? Pergunta para que ele tem. Pergunta se você pode ajudar em alguma coisa. Pastor, eu não tenho nada para dar. Tem, você já deu essa atenção de perguntar para ele, você está dando um presentão. Às vezes um abraço, um aperto de mão. Falei da carona, quanto é importante. E como é importante, carona. Semana passada teve uma pessoa, eu entrei em contato com ele, não é membro da igreja ainda. Falei: querido, eu não vi você na igreja, domingo, como é que está? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Falei: pastor, eu não pude ir porque eu não tinha dinheiro nem para ir nem para voltar. Eu tinha acabado de pregar sobre isso, né? Falei: não, você pode ir domingo que vem, que você precisava te buscar, a gente dá um jeito. Se precisar voltar, a gente leva você para casa. Lembra que eu falei que tem carona? Que ela significa... Você está dando carona, a pessoa está ouvindo assim: Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus está comigo. Deus está visitando minha casa. Essa semana na célula, irmão, nós tivemos testemunhos assim, todo mundo para chorar na célula. Aqui dentro. Bondade do Senhor. Nós somos uma família de irmãos. Segundo, o verdadeiro amor cristão se manifesta por meio de hospitalidade, solidariedade e pureza. Seja hospitaleiro, abre sua casa, abre sua vida. Seja solidário, envolva-se no sofrimento do outro, na dor do outro. Vive em pureza e santidade diante do Senhor. Em Cristo e por causa de Cristo, nós somos chamados a sermos hospitaleiros. Tudo que você tem não é seu. Você é mordomo. Tudo que você tem é de Deus. Sabia que sua casa é de Deus? Que a cama que você dorme é de Deus? Que o fogão que você cozinha é de Deus? A gente não olha por essa perspectiva, né? A gente não tem esse costume de perceber isso. Que aquele carro que está no nome seu é de Deus também, né? Não queira mandar um imposto para Deus pagar no fim do ano, que não vai resolver, que Ele já deu para você usar. É para você pagar todo o processo. É tudo de Deus. Compartilhe. Por Cristo e por causa de Cristo, identifique-se com o irmão que está sofrendo. Visita quem está com dores.
Essa semana nós teremos a semana de oração Alvorada de Joelhos. Começa amanhã. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 6 às 7 da manhã. Em específico, nessa semana, a gente vai orar pelos que sofrem. Todo irmão, se você souber. Pode mandar lá, a gente vai fazer uma lista. Nós vamos orar pelos que sofrem. Entrar na dor desses irmãos. Seja solidário. Está alguém sofrendo, faça oração. Vai lá na casa dele, dá uma vassourada na casa dele, limpa. Manda uma comida, manda um pão. Também testemunho dessa semana. Uma irmã disse que do nada estava na casa, apareceu uma irmã em casa com um pão. Sabe aquele pão caseiro? Estou até sentindo o cheiro dele aqui, né? Falta 2 para meio-dia. Daqui a pouco teremos o pão da ceia. Diz que essa irmã chegou lá e falou: um pão para você. Ela recebeu um pão. A outra deu um pão. Mas enquanto ela pegava o pão, ela entendia: Deus me ama, Deus cuida de mim. O Senhor está me visitando. Faz isso, irmão. Solidariedade. Faz uma oferta, paga uma conta de luz, de água, ajuda alguém no aluguel, dá um presente para os filhos da pessoa. Dá um presente. Compra uma roupa, faz alguma coisa. Se envolva para abençoar. Em Cristo e por causa de Cristo, ame seu cônjuge, sua família. Se está casado, vai com ele até o fim da vida. Abençoa. Bora. Firme no Senhor. Estamos juntos até que a morte o separe e não deseja a morte. Porque ela é dura demais. Ame até o fim. Cristo nos amou até o fim. Caminhe até o último instante. Que seja o túmulo que nos separe. Que seja o dono da vida que nos separe. Mas que não sejamos nós. Vai até o fim. Não ame o dinheiro. Use-o com sabedoria. O dinheiro é um dom de Deus. Governe ele, não seja governado por ele. Não se apegue. Não seja dominado. Seja doador. Você quer aprender a lidar com dinheiro? Seja doador. Estabeleça uma oferta para você fazer por mês. Você vai ver que é difícil, tá? Qualquer valor que você colocar. Estabeleça uma oferta. Você dá por mês. Deixa lá, sabe aquelas moedinhas que às vezes joga fora, dá para o filho comer doce e estragar os dentes? Põe lá no seu carro, compra alguma coisa no sinaleiro de alguém de idade que está com 70 anos no sol, no sinaleiro de Maringá, vendendo uma paçoca. Compra, ainda que a paçoca seja ruim. A ideia não é comer paçoca, você entende? A ideia é abençoar. Compra aquelas gomas, horrível, eu não gosto daquela goma, mas eu virei cliente de um cara. Toda vez que eu passo, ele, a gominha, não, eu vou levar para minha filha. E um dia eu falei: não, estou sem dinheiro, está aqui o papel, faz o Pix. A galera está rápida aí. Abençoa alguém. Abençoa alguém. Contente-se com o que o Senhor te tem dado. Não estou dizendo para você fazer voto de pobreza, meu irmão. Só não sirva ao dinheiro como sendo Deus. Se Deus te dá muita coisa, compartilhe tudo que Deus te deu. Se Deus tem te enriquecido, louve a Deus com alegria no seu coração e faça com que essa riqueza chegue a cada um do povo de Deus que você puder abençoar. Cada um. O Senhor é rico em dar. Se alegre com o pão de cada dia, como o maná de hoje. Se alegre com a roupa que você está vestindo, com a sua casa, com o seu bairro, com o seu sapato que está no pé. Fica feliz com o seu trabalho, é dele que Deus te providencia o sustento. Fica feliz, trabalhe como para o Senhor. Confie no Senhor, descanse nele. E lembre-se que a aliança que nós temos em Cristo já nos dá tudo que nós precisamos. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor nos tem dado. É muito mais do que nós merecemos, é mais do que nós precisamos, é mais do que o bastante. Por isso nós engrandecemos o seu nome. Dá-nos satisfação. Que essa seja uma marca vista em nós hoje e todos os dias da nossa vida. Em Cristo Jesus. Amém.